Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Boa noite, você ouvinte que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Está começando agora o Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de quinta-feira sou eu, Mariana Siqueira, hoje acompanhada de Ildeu Youssef. Boa noite, Ildeu. Boa noite, Mariana. E no programa de hoje você vai acompanhar um boletim sobre Carlos Alberto Torres, que faria 74 anos ontem. Vamos acompanhar também o que está rolando no Brasileirão Série A e Série B. Além disso, vamos trazer as principais notícias do que está acontecendo no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha na sequência do Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. Vamos começar falando do Goiás, que vai a campo amanhã às 8h30 da noite. O Verdão vai encarar o Sampaio Correia em São Luís na tentativa de diminuir a distância para o G4, não é mesmo, Ildeu? É isso aí, Mariana. O Esmeraldino já está na capital maranhense e quer continuar subindo na competição. Para tal feito, o técnico Ney Franco vai poder contar com todos os jogadores do time principal, exceto o volante Giovani, que teve uma lesão muscular na coxa e vai ficar afastado por cerca de 30 dias. O comandante esmeraldino garante que é possível brigar pelo acesso. No comando do clube, em 11 jogos foi possível sair da zona de rebaixamento. Essa resposta foi dada dentro das 4 linhas e os números comprovam isso. Na era Ney Franco, o Verdão em 11 partidas conquistou 6 vitórias, 2 empates e sofreu apenas 3 derrotas. Este desempenho permite a equipe sonhar com o G4, mas traz consigo a responsabilidade da expectativa do acesso. O Alviverde é dono da melhor campanha das 5 rodadas realizadas paralelamente à Copa do Brasil, a Copa do Mundo, perdão. O Verde somou 13 pontos em 15 disputados. Isso fez o time pegar o elevador na tabela e subir para o bloco intermediário. Porém, toda essa arrancada pode ser ofuscada se o Goiás não confirmar o ideal de candidato à elite do futebol. Pela tradição e pelo investimento feito pela cúpula esmeraldina, a cobrança é por coisas grandes, como o título e principalmente o acesso. O campeonato é longo e o Goiás ainda vai encarar muitos obstáculos pela frente nessa luta por uma vaga no G4. Na visão de Ney Franco, é preciso melhorar alguns números, uma vez que o trabalho só vai valer a pena mesmo se o acesso vier. Agora vamos falar do Atlético, que vem de um empate sem gols diante do Avaí em Florianópolis. Ponto conquistado importante para o time campineiro, que está na luta por uma vaga no G4. O rubro-negro encarou nos últimos confrontos 2 adversários diretos e ambos fora de casa. Nessa difícil tarefa, o Dragão não decepcionou e conquistou 4 dos 6 pontos disputados longe de Goiânia. Para o comandante do time campineiro, os resultados como visitante credenciam o Dragão como um dos candidatos a brigar pelo topo da tabela. A equipe chegou ao 6º jogo seguido de invencibilidade e continua perto do G4. E o próximo embate do Dragão vai ser uma verdadeira prova de fogo, viu? O adversário vai ser nada mais nada menos que o CSA, o time alagoano, que é o atual vice-líder da competição. É isso aí, Mariane. Para continuar dando alegria para o coração do torcedor atleticano, o time já iniciou o preparo para o duelo diante de sua torcida. E a venda dos ingressos para a partida da próxima segunda-feira também já começou. Os bilhetes vão ser comercializados no CT do Dragão, Estádio Antônio Ascioli e Estádio Olímpico. O preço das entradas são de R$40, mas, como de costume, tem a promoção da meia entrada. O torcedor que apresentar 2 apostas da Time Mania vai pagar meia também.
Lembrando o torcedor rubro-negro que o Dragão volta a campo na próxima segunda-feira, dia 23, às 8 da noite. O jogo vai acontecer no Estádio Olímpico e em caso de vitória atleticana, a equipe pode entrar no G4. Agora é a vez do Tigrão. O Vila Nova não pôde parar, mas diz o hino do time colorado. E a equipe está focada no próximo duelo contra o Figueirense fora de casa no estádio Orlando Scarpelli. Para esta partida, o Vila não vai poder contar com Wesley Matos. O zagueiro está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E com o volante Giovani, que foi substituído na etapa inicial da última partida com suspeita de lesão muscular. Se Giovani é dúvida na prancheta de Emerson Maria, o certo é que o treinador colorado vai poder contar com 2 reforços. O goleiro Matheus Pazinato e o meia Elias retornam de suspensão e estão à disposição do técnico. O Tigrão está a 8 jogos sem perder e ocupa o 3º lugar na Série B com 27 pontos. O time vem evoluindo na competição e nas 5 rodadas realizadas paralelamente à Copa do Mundo, o Vila somou 11 pontos, o que fez o Colorado subir na tabela e voltar ao G4. Agora o grande desafio vilanovense é manter essa escrita longe dos seus domínios, já que o Tigrão vai encarar na sequência Figueirense e Criciúma, fora de casa, voltando a jogar em Goiânia contra o São Bento no encerramento do primeiro turno. Para manter este desempenho nos próximos jogos e deixar acesa a chama da luta pelo acesso, o treinador Emerson Maria falou em entrevista coletiva após a partida de terça-feira que o elenco deve continuar lutando e acreditando no trabalho, pois não há nenhum fantasma. Agora vamos falar do Goiânia. O Galo Carijó, que está às vésperas de estrear na divisão de acesso do Campeonato Goiano, na manhã de hoje, mais 2 reforços para a competição foram apresentados pela diretoria do clube. As apostas do Alvinegro são o lateral direito Anderson e o atacante Leomir Silva Teles, mais conhecido como Careca. Os atletas demonstraram bastante confiança e disseram que pensam no acesso e no título da competição. A estreia do Galo na divisão de acesso vai ser no próximo domingo, às 4 da tarde, contra o América. A partida vai ser disputada no Centro Esportivo João Vilela, em Morrinhos. E o Goiânia tem aí mais uma chance de conseguir atingir a primeira divisão do Goiano, já que ano passado ele bateu na trave, né? Além do futebol. Além do futebol. Além do futebol. Ser integrante de uma das famílias que difundiu o jiu-jitsu no Brasil não é para qualquer um, mas este é o cotidiano de uma das maiores lutadoras da modalidade e ela é brasileira. Pois é, Yudeu, estamos falando de Kyra Gracie, campeã mundial de jiu-jitsu, atleta que representa muito bem as mulheres nas artes marciais. E por isso você acompanha agora um boletim sobre a trajetória de sucesso dessa grande lutadora na voz de Gustavo Mota. Não foram 2 ou 3, foram 5 vezes que Kyra Gracie Guimarães venceu o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu. E não é pra menos, afinal, a lutadora representa uma das famílias mais tradicionais do esporte japonês. A família Gracie tem origem escocesa e se destacou por trazer a modalidade ao Brasil. Mas Kyra, que faz parte da 3ª geração no país, foi a primeira mulher da árvore genealógica a conseguir uma faixa preta e competir ativamente no esporte. E isso foi resultado de muito apoio da família, porque ela treina desde que começou a caminhar. Nascida em 29 de maio de 1985, no Rio de Janeiro, Kyra é sobrinha dos lutadores Renzo, Ralph e Ryan Gracie. A atleta conta que muitas vezes se sentiu desmotivada por ser uma garota em meio a lutadores, e que a família encarava o seu interesse em se profissionalizar no esporte como uma brincadeira. Apesar disso, já com a faixa azul aos 15 anos, Kyra foi inscrita pelo avô no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, na categoria peso pluma, mas houve um erro da organização e a jovem acabou enfrentando atletas com 19 quilos a mais. Ainda assim, ela venceu todas as disputas. Um ano depois, Kyra disputou o Campeonato Pan-Americano, ocasião em que conquistou a faixa roxa. A partir de então, a esportista se tornou uma das maiores estrelas do jiu-jitsu brasileiro. Vencedora de 6 estaduais, Kyra venceu o primeiro mundial em 2004. Na ocasião, aos 19 anos, Kyra foi a primeira a conseguir o mundial sem kimonos, na categoria
categoria peso pluma, sendo considerada a melhor lutadora de jiu-jitsu de todos os tempos. A atleta levaria o mundial em outras 4 ocasiões, em 2006, 2008, 2010 e 2011. A lutadora conquistou o Campeonato Brasileiro pela primeira vez em 98 e levou o pódio por anos consecutivos até 2001. A competição voltou a ser vencida em 2005 e novamente em 2008. Nesse mesmo ano, a atleta levou o tricampeonato mundial nas categorias leve e absoluto. Outra disputa de reconhecimento é o Campeonato de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, conquistado 3 vezes pelo atleta, que se tornou em 2011 a primeira mulher tricampeã na competição. A lutadora se destaca por nunca ter perdido para uma adversária com o mesmo peso e faixa. No mesmo ano, Kira levou o pentacampeonato mundial e entrou para o Hall da Fama do Jiu-Jitsu. Ao longo de uma carreira bem sucedida no esporte, Kira Gracie enfrentou e derrotou atletas de alto nível, como Tiziane Salgado, Luana Alzugir e Carla Delazer. Mesmo com uma trajetória bem sucedida, a esportista enfrentou o machismo no meio profissional e entre familiares. Com o objetivo de representar a participação feminina no esporte, Kira Gracie criou o kimono rosa em 2006. Hoje, esse tipo de kimono faz parte do cotidiano das aulas em diversas artes marciais ao redor do mundo, inclusive no karatê. A pentacampeã mundial também é proprietária de uma grife feminina de moda esportiva, a Fightwear. Gracie é mãe de 2 meninas, Aira e Kiara, do casamento com o ator Malvino Salvador, com quem está junto desde 2013. Atualmente, ela atua como comentarista na imprensa esportiva no Rio de Janeiro, mas tem como objetivo o ingresso no MMA. Maior referência do jiu-jitsu brasileiro, Kira Gracie é um exemplo de empenho e sucesso no mundo dos esportes. Parte de uma família tradicional, a lutadora venceu o machismo e o peso do nome da árvore genealógica para se sobressair e vencer nos tatames da vida. Com as informações, Gustavo Mota para o Estação Esportiva. Você está ouvindo Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Na Universitária são 6 horas e 42 minutos. Brasileirão. Após ficar 35 dias parados para dar lugar aos Jogos da Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro da Série A, retornou na noite de ontem. Foram 5 jogos que movimentaram a primeira quarta-feira sem o Mundial. A partida que abriu a 13ª rodada foi um clássico nordestino. O Lanterna Ceará recebeu o Sport no estádio Presidente Vargas e conseguiu a primeira vitória na competição. O time da casa era o único da Série A que ainda não havia vencido até então. E o placar foi magro, de apenas 1-0 com gol de Arthur para o vovô. O atacante desencantou após ter feito um campeonato cearense cheio de gols e ter passado o Brasileirão todo na seca. O Sport teve mais um resultado ruim, já que na 12ª rodada empatou com o Grêmio por 0-0 e a festa foi bonita do Ceará. Vitória e Paraná deram prosseguimento à noite de Brasileirão às 9 horas. O local do embate foi o Barradão, a casa do Vitória, que aproveitou o calor da torcida e arregatou os 3 pontos. Os números do jogo também foram magros, 1-0 com gol de André Lima para os baianos. O Paraná, que vinha de crescente antes da Copa, tropeçou mais uma vez e segue na zona da degola. Em noite inspirada do goleiro Cássio, que foi o nosso 3º goleiro da Copa da Rússia, o Corinthians jogou em sua arena contra o Botafogo a partir das 15 para as 10. O time de Osmar Loz conseguiu espantar as atuações ruins desde que o novo técnico entrou e bateu o time do Rio por 2-0, com gols de Rodriguinho e Angel Romero. Mariana, mas o placar era para ser diferente, viu? Se não fosse Cássio, que fez defesas impressionantes nos chutes do ataque botafoguense. Outro jogador que se destacou foi o lateral Fagner, que deu a assistência para o 2º gol do Timão.
Mais 2 duelos diretos pela ponta da tabela ocorreram às 9h15 da noite. O Grêmio voltou ao Brasileirão em sua arena contra o Atlético Mineiro, recheado de desfalques e novos nomes em relação ao campeonato antes da Copa. O Galo não teve forças e foi dominado pelo tricolor gaúcho, que venceu por 2-0 com gols de Bressan e André. Luan ainda perdeu um pênalti defendido pelo goleiro Vitor. Mas o jogo mais esperado da noite era o do líder Flamengo contra o embalado São Paulo. O Mengão sofreu sua primeira derrota no Maracanã no campeonato, com placar mínimo de 1-0. O tricolor paulista levou a melhor com gol de Everton, sacramentando que a lei do ex é implacável. E ele fez questão de não comemorar, né? E nessa partida vale destacar a boa estreia de João Rojas, que deu assistência para o gol de Everton. E também de Fernando Uribe, pelo Flamengo, que desperdiçou 2 gols praticamente feitos logo depois que entrou. Com estes resultados, a classificação continua com o Flamengo líder com 27 pontos, seguido de perto pelo São Paulo, que tem 26. O Atlético Mineiro está em terceiro com 23, mesmo número de pontos do Grêmio em quarto. Fecham o G6, Internacional com 22 e o Palmeiras com 19 pontos. E lá embaixo, na zona de rebaixamento, temos o Bahia em 17º com 12, Paraná em 18º com 10, Atlético Paranaense em penúltimo com 9 e Ceará na lanterna, que tem 8 pontos e acabou de ter a sua primeira vitória na competição. E hoje, logo mais, acontece a outra metade da 13ª rodada. Às 7h30, Clássico Mineiro no Mineirão, Cruzeiro e América Mineiro. No mesmo horário na Arena Condá, a Chapecoense recebe o Bahia. E às 8h, mais 2 jogos, ambos clássicos. No São Januário, o duelo é entre Vasco e Fluminense no Pacaembu. Teremos um embate entre Santos e Palmeiras. Fechando a rodada, às 9h, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense pega o Internacional. Um gol para a história. E agora, em continuidade ao retrospecto que o Estação Esportiva faz sobre os gols que marcaram as redes e a memória dos fãs do futebol, chegamos a mais um Gol para a História. É isso aí, Udeu, e hoje nós vamos lembrar a goleada do Vila Nova sobre o Londrina na conquista da Série C no Brasileirão de 2015, com destaque para o 3º gol marcado com um belo chute de Zotti. É o que você confere agora no boletim de Gustavo Mota, com locução de Tandara Reis. A conquista parecia difícil, após o Tigrão ter levado 1-0 do Londrina no jogo de ida da final. Na segunda disputa, no Serra Dourada, o Colorado tomou um susto logo no começo da partida. 1-0 para o rival, marcado por Bruno Batata. Diante de 40 mil torcedores, em casa, a pressão corria mais solta que a bola em campo. Mas o Vila não se deixou abater. Foi uma disputa de emoções que nem mesmo Moisés, da Bíblia, teria sido capaz de prever. O que a história não esperava era que outro Moisés seria decisivo para aquela final. Tarde de sábado, 21 de novembro de 2015. Ramírez empata e Moisés anota 2 vezes para a equipe da casa. Sem dúvida, um dos grandes protagonistas do jogo. Àquela altura, o Vila já tinha conquistado a Série C em 96 e agora a torcida estava sedenta pela conquista do Bi em um Serra Dourada lotado. Mas a emoção não perdeu fôlego. A disputa, digna de uma final, foi marcada por 4 expulsões e o somatório dos acréscimos garantiu longos 101 minutos de bola correndo em campo. Mas certamente, a maior emoção para a torcida colorada veio ao segundo tempo. Os primeiros momentos foram marcados por uma boa interação entre a equipe, enquanto Robson e Moisés criavam boas chances de chegar à pequena área do Tubarão. Aos 7 da segunda etapa, os 2 jogadores estavam à cara do gol visitante, quando Moisés perdeu a chance, mas Zotti, no rebote, mandou um golaço para a rede adversária. Foi um gol completamente inesperado e bonito, marcado por uma impressionante firmeza e velocidade. Uma bomba no meio do campo que afirmou a superioridade da equipe colorada naquela disputa e atingiu o canto direito da rede adversária diante de um Vitor, o goleiro do Tubarão, paralisado. Vamos rememorar esse momento com a narração de Hugo Sérgio. Na boca do gol, Marcelo, a tentativa do cabeceio, o Moisés vai chegar, emendou, Ramírez, bola aqui na boca do gol, Frontini de esquerda, atenção, Zotti, a batida, engaixou, golaço, golaço, gol! Obrigado, meu Deus do céu! Eu tô sendo arrebatado aqui no Serra! Zotti, que paulada! Ninguém esperava esse chute! Ele bateu de esquerda
ficou parado, o goleiro Vitor, do centroavante, 7, etapa final, inexplicável Vila Nova! O zagueiro Gustavo Bastos admitiu que a torcida colorada merecia essa alegria. Bem-vindo em casa, em um Serra Dourada com 39 mil pagantes e 49 mil admiradores do esporte praticado pelo Tigre goianiense. Mais impressionante foi a volta por cima, trabalhada pela equipe, que chegava desacreditada ao jogo de volta. O meia Zotti continuou no Colorado até abril de 2016, quando teve sua saída anunciada pelo então presidente Guto Veronese. No mês seguinte, o jogador foi transferido para o Botafogo de São Paulo, campeão pela Série D. O atleta acumulava passagens pelo Macaé, ABC e agora integra a equipe gaúcha do Novo Hamburgo. O autor do gol que garantiu o título foi buscado pelo Vila no próprio futebol goiano. Paulista, com 30 anos, Zotti estava no craque quando foi contratado como reforço colorado ao campeonato. Sem dúvidas, uma decisão bem acertada para aquele que se tornou bicampeão pela Série C do Brasileirão naquele ano. A título de curiosidade, o Vila foi o último campeão brasileiro de 2015, já que pela Série A, B e D, os vencedores Corinthians, Botafogo e Botafogo de São Paulo já tinham sido respectivamente definidos. O bicampeonato demorou, mas chegou. E chegou definido por um gol que com certeza merece entrar para a história. Das redes do Serra Dourada para as páginas do nosso futebol. Zotti manda um gol e um abraço. Boletim de Gustavo Mota na voz de Tandara Reis para o Estação Esportiva. Eu não me contenho, me afogo em lágrimas com a massa aqui no Serra. É campeão, é bicampeão da Série C. Muito obrigado. Somos todos campeões, meus amigos. Somos todos campeões. Giro esportivo. Vamos começar o giro de hoje nas quadras. Nesse final de semana, a cidade de Caldas Novas recebeu o circuito Master de basquete e a competição contou com 2 equipes de Goiás. No torneio participaram os times da categoria feminina acima de 30 anos. As goianas representantes do estado eram as Ladies e Rio Verde. No circuito, cada equipe jogou 3 vezes. E as Ladies conseguiram o vice-campeonato, perdendo apenas para a equipe do Mato Grosso, que terminou em primeiro. E o time de Rio Verde terminou com a 4ª colocação. E tem brasileiro que já pode voltar a atuar nos octógonos. Rogério Minotouro estava suspenso, mas foi autorizado a retomar as competições na sua categoria. É isso mesmo, Mariana. Minotouro tinha sido suspenso em 2016 por doping, mas o atleta conseguiu provar que sofreu uma contaminação pelo suplemento que usava. Com a comprovação, sua pena foi retirada. E desde 2016 que ele não lutava, e a volta do lutador já tem data marcada. No dia 22 de setembro, Rogério vai enfrentar Sam Alvey na categoria peso meio pesado. O evento vai ser realizado pelo UFC São Paulo. Que o vôlei brasileiro sempre foi destaque mundial, todo mundo sabe. Muitos jogadores passaram pela seleção e fizeram história com a amarelinha. E mesmo depois da aposentadoria, esses atletas ainda chamam a atenção do mundo. Pois é, estamos falando de Giba. O atleta que já tem tantos feitos, agora conquistou mais um para sua carreira. Ontem o brasileiro foi indicado para o Hall da Fama do vôlei. O ex-jogador vai fazer parte de um seleto grupo que tem apenas mais 14 pessoas do Brasil. Exatamente, dentre os jogadores de vôlei do Brasil que entraram para o Hall da Fama estão Fofão e Renan Dalzotto, que atualmente é treinador da seleção masculina. Giba se mostrou surpreso com a indicação e declarou que divide esse prêmio com toda a torcida brasileira. Giba fez muita história com a amarelinha. O atleta foi tricampeão mundial e campeão olímpico com a seleção. Além disso, o Brasil nunca chegou a ficar fora do pódio quando o ponteiro estava atuando. Dentre ouros, pratas e bronzes em mundiais e Olimpíadas, o jogador foi se tornando um dos maiores nomes do esporte no nosso país. Além de Giba, mais 4 pessoas foram indicadas para o Hall da Fama. A ex-jogadora russa Eugênia Artamova e também o holandês Bas van de Goor estão na lista. Isso mesmo, e os outros 2 foram o treinador neozelandês Hugh McCouchen e o japonês Hiroshi Toyoda.
A cerimônia vai acontecer no dia 10 de novembro em Massachusetts, nos Estados Unidos. Tem muita moral mesmo, Giba, e merecido esse reconhecimento. Vamos falar sobre os Jogos Olímpicos de 2020. A maior festividade mundial do esporte vai ser realizada no Japão, mais especificamente na capital, a cidade de Tóquio. E o Conselho de Esportes do país asiático apresenta relatórios positivos. E segundo o relatório do Conselho, há 2 anos dos Jogos Olímpicos, 40% da construção do Estádio Nacional de Tóquio já foi concluída. O estádio se localiza no centro da metrópole e vai ser a principal sede da competição em 2020. O estádio vai ter capacidade para receber 68 mil pessoas e vai ser o lugar da cerimônia de abertura, além da festa de encerramento. O prazo previsto para o fim das obras é novembro de 2019. O estádio começou a ser construído em 2016, um ano antes do previsto. A obra levantou polêmicas em torno do seu design e também teve o seu valor contestado, já que vai custar cerca de 1,5 bilhões de dólares. Polêmicas e contestações à parte, segundo a comissão organizadora, as obras de novas sedes estão de 20% a 40% concluídas. Dentre elas está a Vila Olímpica, que vai ter 21 prédios e 18 mil camas para alojar os atletas. Esta vai ser a 31ª edição dos Jogos Olímpicos Modernos a ser realizada. A última vez em que houveram as festividades foi em 2016, quando as Olimpíadas foram disputadas aqui no Rio de Janeiro. De 6h30 às 7 da noite, você acompanha o Estação Esportiva. Vôlei, futebol, basquete, natação, handball, tênis, futsal, atletismo, rugby. O programa de todos os esportes. Uma produção laboratorial dos estudantes do curso de jornalismo da UFG. A tecnologia está inovando o andamento e a execução dos esportes no mundo. Durante a Copa foi implantado o uso do VAR, árbitro de vídeo, para analisar os lances difíceis de jogadas para quem está apitando dentro do campo. Mas muitos outros esportes já utilizam a tecnologia em tempo real para conferir lances que possam gerar alguma dúvida. É o caso, por exemplo, do futebol americano. O principal torneio, a NFL, testou pela primeira vez o recurso de vídeo há mais de 40 anos. Hoje, o uso da tecnologia no futebol americano é um elemento explícito durante as partidas. Isso porque o árbitro usa um microfone que é reproduzido em todo o estádio quando fala. O juiz ainda explica por que tomou cada decisão apitada. Entre outros recursos, o árbitro principal pode pedir a revisão de algum lance que possa ter gerado ou marcado por engano. As revisões têm um prazo de 1 minuto para serem analisadas. Um dos usos mais comuns é no vôlei. Implantado em 2012, o formato no esporte é o do desafio, que pode ser perdido pelos jogadores e pelos treinadores caso haja uma dúvida na marcação dos juízes. Mas existe um limite que pode ser solicitado. A restrição é para 2 vezes no caso do desafio não ser efetivado. Isso mesmo, e a execução é similar no tênis. Os jogadores podem pedir a análise de bola dentro ou bola fora nos campos de grama ou piso duro. Nos outras quadras não pode ser utilizado. A revisão também é feita no basquete, mas é apenas o árbitro que pode solicitar o seu uso. No ar, Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Na Universitária, são 6 horas e 58 minutos. E chega ao fim a Estação Esportiva dessa quinta-feira, dia 19 de julho de 2018. A apresentação foi de Ildeu Yusuf e Mariana Siqueira. Com produções de Cláudio Augusto, Daniela Versiani e Gustavo Mota. Com edição geral e monitoria de Daniela Versiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E a orientação do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Boarati. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Murilo Cavalcante e Sandro Alves. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. Para sugestões e participações, basta mandar mensagem via direct no Instagram, @Estação Esportiva, ou ligar para 3521-1936. Uma boa noite a você, ouvinte, e boa noite a você, Mariana. Boa noite, Ildeu, e boa noite a você, ouvinte. O Estação Esportiva volta amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil.
fica por aqui o Estação Esportiva. A sua resenha diária sobre todas as competições do esporte. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFRJ.